a gente a gente como a sociedade, a humanidade, faz a caridade já julgando, e por isso que a gente faz mais para um, menos para outros, porque eu vejo assim, não que os animais não devam ter atenção, respeito, longe disso, né? A gente sabe do amor que temos que ter, né? Pelos nossos irmãos menores. Mas às vezes a gente vê um cachorrinho na rua, desperta às vezes mais compaixão do que aquele nosso irmão, um ser humano que está deitado na calçada ali do lado. Aí, quer dizer, a gente tem um ímpeto de compaixão, às vezes, para ajudar mais o cão. Será que não é porque a gente já faz um julgamento? Tipo assim, o cão, ele não pode fazer nada por ele mesmo. Agora, esse cara tá aí, pô, deve beber, deve fazer isso. Se tá nessa situação, coisa boa não é. Tem esse pré-julgamento ou eu tô falando besteira? Tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que fala do amor e que eu não vou lembrar agora, e que se eu lesse aqui, as pessoas que são devotadas ou exageradas com esse carinho para os nossos irmãos menores, né, irmãos de caminhada, né, no caso os cachorros, os pets, os animaizinhos de uma maneira geral, as pessoas iriam ficar meia horrorizadas, porque na realidade o Evangelho fala exatamente sobre isso. Às vezes a gente dá mais importância, mais valor para os animais do que o ser humano. Ele até fala assim, são pessoas, espécies de misantropos que, puxa, é muito interessante, sabe? Está um pouco deturpado aí. Realmente, nós precisamos refletir sobre isso. Não que, é exatamente isso, não que não se deva, mas não existe prioridade, né? Sim. Existe toda uma gama, né? Todos são importantes e o ser humano mais importante nessa hierarquia, digamos assim, né? E não está sendo. Sim. Isso, muitas vezes, acredito que são pessoas que tiveram decepções, que, sabe? Então, é a maneira delas demonstrarem essa insatisfação pelas pessoas que as decepcionaram, né, que não as valorizaram, pessoas que muitas vezes abusaram da sua ingenuidade, que, sabe, coisas assim que a gente pode refletir, entendeu? Então, de repente, é uma maneira dela, sabe? Na realidade, há uma certa deturpação, sim. E o Evangelho, eu não me recordo agora, ele fala exatamente sobre isso, que a gente tem que ter esse cuidado, não devotar demasiada importância aos nossos irmãos menores de caminhada e subestimar aquele que está no nosso patamar, numa esfera superior, né? E você acha que num convívio mais estreito, e eu não estou falando aqui, porque eu sei que é um assunto que às vezes é incômodo para todos aqueles que eu vejo muito comentário na internet assim... E a gente pode ser mal interpretado. Isso, então eu digo assim, eu digo para mim, pegando eu como exemplo, que às vezes eu vejo que a gente vê tanta... É compreensível essa fala de alguns que falam assim, eu acredito mais nos animais do que nos homens. Porque é naquele momento que a pessoa tá vendo o lado ruim da humanidade, né? Exatamente. Mas também num convívio mais estreito num lar. Será que os animais, eles reagem melhor com o nosso orgulho? Por isso que a gente também gosta mais dos pets nesse sentido? Porque às vezes a gente pode ser aquela pessoa ruim, maltrata os outros e o cão não tem aquilo, né? A gente pode maltratá-lo e ele continua nos amando, né? Às vezes o ser humano que convive com a gente reage diferente com o nosso lado obscuro, né? De orgulho, de egoísmo. Exato. Na realidade, não decepciona, né? O cão não decepciona. Isso. Né? Então, interagir com o outro vai ter um embate, vai ter uma rusga, vai ter diferenças de opiniões. Temos que renunciar, né? Exatamente. Exercer o amor, renúncia, né? Estabelecer esse vínculo é difícil, né? Então, muitas vezes é melhor eu me fechar dentro de mim, eu pegar esse amor. Quando fala de misantropo, é que esse amor que a gente deveria
devolver para o próximo, interagir com o nosso irmão de caminhada nessa esfera hominal, a gente acaba enterrando nosso talento. Enterrando exatamente só para o animalzinho, exatamente. Olha que curioso. A gente acaba ficando limitado nessa questão, nesse particular. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.